Olá, amigos leitores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Este é o Leitura do Intervalo, seu podcast sobre livros de bolso. Nesta edição, vamos continuar a análise do livro Joana d'Arc, de Jules Michelet. Como vocês já perceberam, estou sozinho na bancada, pois o Bruno Galeano, meu companheiro habitual, encontra-se hoje cuidando do filho Yuri. Antes de passar para o episódio, recadinhos de sempre. Vocês podem nos contactar através do perfil no Twitter, @leiturainter. Também podem falar com a gente pelo Instagram, perfil Leitura do Intervalo. E 2 agradecimentos para ouvintes. Primeiro agradecimento para o ouvinte Everton Basalha, né, nosso amigo que vem comentando bastante o trabalho, comentando com os amigos, né, e nos apresentando para os ouvintes. Estamos muito agradecidos. E para Ana Paula Salviati, né, que é a hostess, que é a apresentadora do Canal Marx, podcast sobre análise da obra do filósofo alemão Karl Marx. Grande abraço para Ana Paula, grande abraço para o Everton. E sem mais delongas, vamos ao episódio desta semana, a segunda parte da análise de Joana d'Arc, de Jules Michelet. Bem, então, sagrado o rei Carlos VII em Reims, passamos para a última parte do Joana d'Arc, no qual se apresenta um pouco o outro lado dessa história e como essa história se encerra. Então, é na parte 3 que vai se falar dos ingleses e de um outro personagem importante, que é o bispo aqui de Winchester. O cardeal, né? Desculpa. Bom, ele é a pecinha lá do jogo de xadrez. Que é uma grande figura eclesiástica e que vai se opor a Joana d'Arc e que vai levar ao fim trágico que ela tem, né, no fogo aí. Isso, nas mãos da Inquisição. E a partir daí que ele vai começar a falar de um outro povo. Exatamente. Porque se a gente tem o povo francês que é corajoso, que é nobre, que acredita numa fé popular, né, tudo mais, ele vai falar do povo inglês. E aí o povo inglês? E aí o povo inglês em oposição não é nada disso, né, Bruno? O povo inglês, ele tem 2 características fundamentais para o Michelet. É um povo materialista e é um povo orgulhoso. Então se trata aqui, com relação ao materialismo, e o Michelet chega a dizer o seguinte, que a Inglaterra é um país onde cada homem é cotado estritamente ao valor de sua remuneração. E aí é interessante pensar como o Michelet não aplica os atributos que ele aplica ao povo francês, que eles são piedosos, que eles são puros e tal, ao povo inglês. O povo inglês do século XV aqui, ele é visto muito dentro da chave do preconceito do Michelet no século XIX, que os ingleses são materialistas, eles têm as suas fábricas, eles se importam com dinheiro, só querem ganhar dinheiro e tal, e são caras snobs. Sim, a ideia, justamente uma ideia muito pintada na França do inglês ser um sujeito orgulhoso, arrogante de si mesmo, né? Pensa lá no Júlio Verne, no Volta ao Mundo em 80 Dias, como era o Phileas Fogg, o protagonista. Ele é um protagonista inglês, porque só um inglês vai poder dizer que ele consegue fazer algo impossível. E lembrem da Agatha Christie. Os personagens ingleses no Assassinato Expresso do Oriente são marcados pela grosseria e arrogância. Eles são aristocráticos, né? E é isso que está posto aqui. Bem, e falei pouco sobre o Winchester. Quem é esse cara? É um bispo que faz o papel de rei de fato. O que o Michelet quer pôr aqui é que o poder da igreja na Inglaterra é tão grande a ponto de um bispo poder fazer essa função que seria de um rei, ou seja, ele comanda as tropas inglesas de fato, porque ele possui muita riqueza, e ele também vai orientar a igreja, parte da igreja francesa, para julgar a Joana d'Arc. O plano dele é muito simples. É sagrar o Henrique VI, a criancinha, em Paris, então fazer o mesmo que o Carlos VII fez em Reims, então fazer a mesma cerimônia e humilhar o Carlos VII. E para humilhar o Carlos VII, ele precisa dizer que aquela dama, aquela donzela que lhe concedeu a vitória, não é enviada de Deus coisa nenhuma, que essa mulher tem alguma coisa com o diabo. Exatamente, então é preciso para os ingleses é preciso realizar a sagração do seu rei e dessacralizar o rei do outro. E aí a melhor forma é, de alguma maneira,
convencer a opinião pública, se é que se pode dizer disso, uma opinião pública, mas melhor dizendo, fazer com que o falatório diga que Carlos VII, na verdade, teve auxílio do diabo. E para isso, calha da Joana d'Arc ter sido meio que colocada de canto na corte francesa e depois ter sido capturada. E aí vai cair nas mãos dos ingleses. Isso, porque a Joana d'Arc, né, o Michelet, no final do primeiro capítulo, ele já meio que vai cantando essa bola, que é de que, feito aquilo que a Joana d'Arc se propôs, que era tomar Orleans, conduzir o rei para a sua sagração, a missão dela acabou. Então ela continua no conflito meio que de forma quase que desnecessária. Acabou já o espírito da Joana d'Arc. O que ela tinha para fazer se realizou. Então ela entra em outras campanhas militares, acaba sendo derrotada. Ele acredita a derrota da Joana d'Arc muito mais aos nobres que convencem ela a fazer certas coisas que não seriam as mais inteligentes, as mais prudentes. Inclusive, ele mesmo frisa de como a Joana d'Arc ora, diz, olha, as vozes me dizem, não ataquem em um lugar tal. E os nobres vão lá e atacam, porque afinal, como eles estão vencendo, por que não? Né? E aí, à medida que há frustrações aqui e ali no exército francês, elas são atribuídas erroneamente a Joana d'Arc. Exato. E algo comum nas guerras daquele período e no conflito todo da Guerra dos 100 Anos, a Joana d'Arc acabou, num revés ali numa batalha, sendo capturada e, de certa forma, sequestrada. O que se esperava na época era algo que acontecia com os nobres, que é quando o nobre é sequestrado, como são entre iguais, a gente está falando da elite social, você cobra um resgate. Se esperava isso, que a Joana d'Arc, presa, importante figura para o Carlos VII, seria oferecido a ele a possibilidade de pagar um resgate, coisa que não aconteceu, e o Michelet, de certa forma, joga que se acontecesse, provavelmente ninguém ia desejar pagar o resgate da Joana d'Arc. Sim, o Carlos VII, ele aparece aqui como um sujeito, eu estava até falando com o Márcio um pouco antes de gravar, como uma espécie de um bananão, né? Que ele é o cara que tá lá no trono, num trono que ele não sabe direito se é dele ou não. Aparece a Joana, diz, não, você é sim o rei, eu vou te levar até Reims. Ela leva o cara até lá, sagra o cara rei. Agora ele é rei e quando ela é presa ele pensa, ufa, me livrei dessa bucha aí, porque haveria o risco de que os franceses ficassem mais do lado da Joana d'Arc do que do rei Carlos VII. Né? Afinal, quem fez o rolê todo foi ela. Né? Então, quando ela é presa, o Carlos VII aparece como uma figura ainda mais apática. Ele não, pelo menos não é narrado nenhuma grande ação dele para tentar reavê-la. E aí ela cai rapidamente na mão dos ingleses. O Michelet vai descrever extensivamente nas mãos dela, exatamente, a prisão, que ela cai nas mãos de um nobre, aí esse nobre é submetido ao Conde de Borgonha. Exatamente, aí depois passa ela para os ingleses. Então há uma parte bastante extensa no qual fica se falando desse trajeto da Joana d'Arc, que cai nas mãos de um nobre, depois do outro, depois do outro. Mas o que nos interessa aqui é o julgamento dela. Sim. Porque o julgamento coloca de novo a história nos seus trilhos. O que eu quero dizer aqui? O Michelet, ele diz assim que até pouco antes dela ser presa, a guerra tinha feito da Joana d'Arc uma sujeita que às vezes se expressava de uma maneira grosseira, que às vezes tinha um pouco de sede de sangue. Então ela começa a se sujar no mundo. Exato. Ela perde o seu vestido branco, começa a ficar salpicado de sangue. Exato, ela começa a agir como uma pessoa que está dentro de uma guerra de fato. E para o Michelet, a prisão dela e a morte dela evitam essa trajetória de degradação. Recoloca a Joana d'Arc em uma espécie de trilho aí da virtude, do sacrifício, da santidade. A ponto de o Michelet dizer que era preciso que a Joana d'Arc sofresse. Há aqui uma necessidade, se ela não é providencial, se ela não vem de Deus, é uma necessidade da história, de um sentido da história. Joana d'Arc tem que ser presa, porque essa heroína não pode virar o seu oposto.
Uhum. E aí ele entra, de fato, né, o Michelet começa a falar do processo da Joana d'Arc, né, e da transformação de um primeiro momento que o processo é descrito como um processo de bruxaria, de magia, né, associando ela a essa ideia de que ela é uma bruxa, ela faz magia, para uma segunda leitura, que vai ser a leitura que de fato vai levar à condenação, que a Joana d'Arc praticaria uma heresia. Ela teria pensamentos heréticos. Exato. Então todo esse trecho, é um longo trecho, em que se fala das acusações contra a Joana d'Arc, do exame que é feito com ela, de vários exames que são feitos com ela pelas autoridades. Então, ainda a coisa da virgindade exato. Dela sempre, É né? preciso aqui diferenciar algumas coisas que estão em jogo. Por exemplo, há uma tensão entre os bispos da igreja e a Inquisição. Então, à primeira vista, pra gente isso pode parecer a mesma coisa, mas não é. Os bispos aqui, eles funcionam como grandes senhores de terra. Eles possuem o controle de terras da igreja, então eles administram impostos e por aí vai. Eles fazem aquela coisa do dia a dia da igreja. Por exemplo, no caso do Winchester, né? Ele é um bispo, então ele tem um poder chamado de poder episcopal. Ele é um sacerdote, mas ele também é um senhor que tem as riquezas, que controla as terras, que arregimenta exércitos e por aí vai. Mas também existe dentro da igreja a figura do inquisidor. E a Inquisição aqui, ela funciona como uma espécie de tribunal de exceção e provisório. Então, quando se identifica um problema ligado à heresia, e eu vou falar um pouco logo aqui agora sobre o que é uma heresia, mas quando se identifica um problema herético, a Inquisição ela é instaurada, ela é convocada. Então, ela é algo que surge espontaneamente, não, provisoriamente para resolver um problema específico. Pelo menos é assim até aí por volta do século XVI, né? Depois a Inquisição ela vai se institucionalizar de maneira fixa, então ela vai existir uma Inquisição fixa que vai ficar perseguindo aí os hereges e tal, mas aqui no século XV não. Ela é uma coisa que aparece aqui e ali para resolver problemas específicos. Agora, sobre as acusações, como o Márcio falou, de início se esperava julgar a Joana enquanto bruxa. E aí o Michelet fala, um processo de magia se converte em um processo de bruxaria ou de heresia. Então eu vou explicar um pouquinho a diferença entre essas coisas, né? Porque magia e feitiçaria, ainda que sejam práticas que eram condenáveis pela autoridade eclesiástica, pela igreja e também pela autoridade dos príncipes e tal, magia, feitiçaria não são heresia, não são bruxaria. O que é uma heresia? Uma heresia é quando se constrói uma espécie de antirreligião ortodoxa, ou seja, uma heterodoxia. O que eu quero dizer com isso? Existe uma doutrina estabelecida pela igreja e a heresia é quando se foge disso. Tenta-se criar uma espécie de outra religião e aí isso não é permitido. É o que acontece, por exemplo, na mesma França com os cátaros, por exemplo, a heresia albingense, que é uma leitura divergente da leitura da igreja instituída e por isso vai ser condenada essa leitura e os religiosos, nobres e camponeses que aderem a ela vão ser caçados ali. Exatamente, na inclusive região da França. Pela igreja católica. Exato. Então, a heresia é isso, é quando há um desvio dos dogmas e das práticas consideradas ortodoxas. Quando as pessoas começam a acreditar em umas coisas um pouquinho diferentes, a fazer umas coisas um pouquinho diferentes, a autoridade da igreja pode olhar e falar, pera, tem algo aí, vamos instaurar uma inquisição e acabar com essa turma. Mas a heresia, ela não é em si bruxaria, ainda que possa se aproximar. A bruxaria, ela consistiria aí no século XV e tal, ela começa a se definir enquanto pacto diabólico, que exige então um afastamento de Deus. A fulana a pessoa faz um pacto com o diabo no qual ela abnega, no qual ela rejeita a religião cristã ortodoxa que ela tem. Então, ao acusar a Joana d'Arc de ser herege e bruxa,
os seus juízes estão falando que ela é muito mais do que uma feiticeira, do que uma maga ou algo assim. Não é que ela tem práticas mágicas, ela é muito mais, ela é uma oposição, ela é uma ameaça à religião instituída, à igreja instituída. E ela teria um acordo com o diabo. É isso que está sendo posto aqui quando se fala. Um processo de bruxaria, de magia virou um processo de heresia. Então é algo muito mais dramático. E o processo de heresia, pela sua natureza doutrinária e tal, ele cai na alçada da Inquisição e não dos tribunais eclesiásticos convencionais, que normalmente mexiam com casos de de feiticeiras e tal. Seriam coisas menores. Aqui, como se trata de heresia e bruxaria, cai na mão da Inquisição, cai no colo da Inquisição. Isso. E aí o processo vai se desenrolar, o Michelet vai reconstituir longamente o processo, através da documentação, ele faz aqueles diálogos, né, que ele vai contrapor as autoridades da igreja falando com a Joana d'Arc, o que ela responde, sempre naquele jogo que a gente já frisou, que você tem de um lado a Joana d'Arc, que representa essa fé popular, simples, mas honesta, na leitura do Michelet, enquanto você tem a instituição da Igreja Católica que está tentando complicar. Parece que a todo momento olha, a Joana é uma mulher muito simples e por isso ela desmonta os argumentos das autoridades eclesiásticas, das autoridades da igreja, porque eles não esperam alguém que vai pro núcleo das coisas. Ela vai justamente ela pega naquilo e isso vai fazendo com que uma parte dos membros do tribunal começam a olhar para ela e pensar, bom, eu acho que ela não é bem herética, ela não parece ser uma bruxa, posto que ela é virgem. Então, como condená-la? Porque, afinal de contas, o Winchester, né, o cardeal, ele é visto como essa figura que ele exige essa punição. Exatamente. E aqui é interessante como o Michelet ele não trabalha com uma oposição, nesse caso, muito simples, entre Joana d'Arc, inocente, e os seus acusadores, os seus juízes, e esses juízes sendo um bloco homogêneo. Não. Ele diz aqui que a Joana d'Arc ela passa por alguns exames, por alguns mestres e tal, e vários deles, inclusive o próprio inquisidor, começam a ter dúvidas, são simpáticos a ela. E chegam a sugerir a Joana d'Arc que ela apele ao Papa. O Papa aqui parece que ele opera como uma espécie de STF, né? Então o caso tá ali, um drama só, ela poderia levar a ação dela, o caso dela, a Roma, que é justamente o que o bispo inglês, o Winchester, não quer de forma alguma, que esse caso chegue na mão do Papa e tire dele, o Winchester, que é o rei de fato da Inglaterra, a autoridade, o controle sobre esse caso. Dentro dessa história, há uma figura importante que é um bispo francês ligado aos ingleses, e é ele que move toda essa articulação do processo contra ela. E o que esse cara faz? Ele sintetiza, a partir das falas dela, 12 pontos de fé, ou seja, coisas que ela disse que crê, manda esses 12 pontos para que os teólogos e para que os juristas em Paris decidam se ela é herética ou não. E isso, claro, Paris é escolhido, primeiro porque a universidade está lá em Paris, mas mais do que isso é uma cidade sob controle inglês. Exatamente. Então, tem algo aqui que pra gente parece estranho, que é quem vai decidir se ela é herética ou não são pessoas que nunca viram a cara da Joana d'Arc. São pessoas que não estão ali presentes, que simplesmente recebem um textinho que diz, olha, ela crê nisso, nisso, nisso e nisso. A partir desses pontos, decidam. Então, é uma noção de exame bem diferente do que nós temos hoje em dia, né? Que exige algum tipo de proximidade com aquele que se examina. Isso. E bem, dentro desse processo, dessa cenografia toda que se cria, no qual os próprios acusadores não se entendem entre eles, aparece uma questão importantíssima e é a hora de tratar dela. Os ingleses encontram um problemão muito, muito palpável, muito fácil de acusar a Joana d'Arc. Ela usa roupas de homem. Isso, né? A Joana d'Arc, mesmo estando presa, né, estando no cárcere,
ela continua a se vestir como um homem, ela continua utilizando roupas masculinas que ela adotou ali enquanto no caminho para encontrar o Carlos VII lá no começo da trajetória dela. Ela não abriu mão disso. E é muito curioso notar que o Michelet faz uma leitura muito simples disso. Para o Michelet, por que ela continua se vestindo como um homem? Porque ela está presa num cárcere tomado por inimigos, tomado por homens brutos, materialistas, que são esses ingleses, e se vestir como uma mulher, aceitar as roupas femininas, né, que algumas nobres, algumas mulheres da nobreza se compadeciam dela e falavam, não, você tem que se vestir como uma mulher, tome estas roupas, isso seria perigoso para a virgindade dela. Então Joana se veste como homem para não ser vítima do estupro de seus captores. E pro Michelet é simples assim. E é até engraçado, porque quando ele fala a respeito disso, e o Michelet diz, olha, os doutores da igreja são muito obtusos, que eles confrontam a Joana d'Arc dizendo, olha, mas o texto bíblico diz que você não pode usar essas roupas e tal, e por que você usa e blá blá blá. O Michelet chega a dizer, mas nem as damas entendem por que ela usa. E aí Michelet diz, olha, ela usa porque ela quer evitar um estupro, é muito óbvio. Só que aqui tem um ponto que parece, pelo menos assim, pra mim parece ser muito mais profundo do que isso. Por que evitar o estupro importa tanto aqui? E evidente, é uma coisa abominável. É uma violência. Exato. Mas qual o sentido narrativo que tem isso? Qual o sentido profundo disso? E o que parece, e me parece que tem algo a mais aqui, porque quando a Joana d'Arc tá para ser morta, o Michelet aponta uma última vez a questão do corpo da Joana d'Arc. Ele diz assim que os ingleses pensaram em construir uma fogueira tão alta que as roupas da Joana pegassem fogo antes dela ser morta, de modo que todo mundo que estivesse presente visse a Joana d'Arc nua e visse que ela era uma mulher. E ele frisa isso. Ela seria uma mulher. E aí tem uma oposição interessante. A Joana d'Arc não é qualificada como mulher no livro, ela é qualificada como donzela. Isso. Ela é uma donzela. Ou seja, ela não cai na regra de gênero. Porque se ela for entendida aqui como mulher, se ela usar um vestido, se ela tiver relações sexuais, ela, pela regra de gênero da época, vai ter que ser submetida a um homem. Não haveria aqui sentido dela sagrar um rei, por exemplo, dela fazer tudo que ela fez. Então, enquanto ela se preserva virgem, não é uma questão só de moralidade, é isso também, mas é algo mais profundo. Ela consegue transitar entre uma dualidade de gênero. Ela não é propriamente ela não é um homem. Mas ela não é mulher. Ela não é mulher. Ela Exatamente. ainda não é mulher, Ela tá numa zona cinza. Isso, é bem interessante como fica essa questão do corpo da Joana d'Arc muito forte, né? Ela tem que ser exposta como mulher pelos ingleses, mas eles não conseguem fazer isso. E aí é interessante para quem estiver lendo esse texto como a Joana d'Arc, como uma feminilidade forte, pensar que aqui a feminilidade seria justamente a condenação suprema dela. Se ela veste um vestido, ela vai se colocar numa posição que os seus acusadores estão esperando e que mesmo os seus apoiadores não a respeitariam. O que será que os soldados que seguiram ela no cerco de Orleans iriam pensar quando vissem a Joana d'Arc de vestido? Isso. E aí no final do capítulo a gente se encaminha para a descrição, né, da condenação de Joana d'Arc, que é equiparada pelo Michelet a Cristo, né? Um Cristo francês que é executado por romanos que não são romanos Não, ingleses. Eu acho que aqui cabe trazer a passagem exata, só para que quem aqui nos ouve não ache que a gente está forçando a barra, apesar de todos os exemplos aqui, né? Pensar que ela é uma fulana pura, uma fulana que vem dos pobres, vem do seio do povo, que é morta, que os fortes largam a mão dela e tal. Para além de todas essas similitudes, a gente vai trazer uma passagem que deixa muito clara a comparação entre morte de Joana d'Arc e morte de Cristo. Vamos a ela. Leia, Márcio, por favor. Abre parênteses. É o único povo inglês,
que não teria podido reivindicar a imitação de Cristo. Um francês podia escrever esse livro, um alemão, um italiano, um inglês, nunca. De Shakespeare a Milton, de Milton a Byron. Sua bela e sombria literatura é cética, judaica, satânica. Numa palavra, anticristã. Os indígenas da América, que a miúde tem tanta penetração e originalidade, diziam à sua maneira: Cristo era um francês que os ingleses crucificaram em Londres. Pôncio Pilatos era um oficial a serviço da Grã-Bretanha. Fecha. Então isso tá claríssima aqui a analogia entre a morte de Joana d'Arc e a morte de Cristo. Os ingleses fazem a função anticristã de matá-la. Isso, e também fica evidente aí todo o preconceito do Michelet, né? Esse antissemitismo dele de dizer que tudo que é ruim nos ingleses é porque eles são satânicos e judeus, né? A gente já falou de antissemitismo, exato, como era popular. Do né? caso Dreyfus, né? Exatamente. Mas aqui tem, por fim, um último ponto importante, que não basta dizer Joana d'Arc morreu, ponto final. Encerramos aqui, tchau, tchau, até mais. Não. É preciso dizer como Joana d'Arc morre. Morre de uma forma específica. Isso é da maior importância, tanto para entender esse final da Idade Média, mas também para entender a narrativa que está posta aqui. A execução de Joana d'Arc ela é um espetáculo público. Quem por alguma razão que esteja ouvindo a gente, acha que pena de morte é uma maneira de criar um exemplo para que as pessoas não o sigam, não façam dados crimes, desculpa dizer, tá enganadíssimo, porque as execuções elas eram populares, assim, eram muito populares no final da Idade Média, durante a Idade Moderna. Elas eram espetáculos, a ponto de, eu me recordo, por exemplo, na Inglaterra do século XVII, a ponto das pessoas irem acampar no lugar da execução, levarem cerveja, vinho, pão, aquilo era um show. Aquilo era pra ser visto, ver uma pessoa morrer. Pensa que coisa incrível é isso? Que espetáculo! Se você que ficou 3 meses na fila pra ver o BTS no Allianz Arena do Palmeiras acha que fez muita coisa, pensa naquele cara na Idade Média que ficou acampado em Londres pra ver a execução de uma bruxa. E olha que Londres, na Inglaterra, nem se queimavam as bruxas. As bruxas eram só enforcadas, enforcadas. E mesmo assim eram espetáculos. Aqui a gente está falando de um espetáculo inquisitorial, que é algo ainda mais elaborado, no qual há a presença da fogueira, no qual há a humilhação pública, há todo um ritual de humilhação da pessoa, e isso é visto por milhares, e essas pessoas vão ter algo para contar quando elas chegarem em casa. Então, a morte da Joana d'Arc, ela é um show, e esse show tem script de acordo com o crime dela. Por exemplo, os ingleses optam por construir uma fogueira muito alta, né? Porque eu já cheguei a pôr esse ponto, né? De que eles constroem uma fogueira altíssima. E por que, Bruno, eles né? fazem uma fogueira Primeiro, tão para alta? que ela seja vista por todos, para que a roupa dela queime e tal, já cheguei a dizer isso, mas tem uma outra finalidade, o tal do fogo baixo, né? Era considerada a maneira mais dolorosa de se matar alguém, matá-la no fogo baixo. Significa que a Joana d'Arc sentiria ela sendo de fato queimada viva. Porque o fogo está tão lá embaixo, ela está tão lá em cima da pilha, que a fumaça do fogo não a sufoca. Então ela ia se sentir, ela ia sentir o próprio corpo esquentando e pegando fogo de fato. Isso era considerado uma das mortes mais cruéis, se você está pensando aí no sofrimento, ou mais justas, se você está pensando no crime. Porque era considerado, até o momento da morte, havia a possibilidade de se enforcar a pessoa. Então, por exemplo, um condenado à fogueira, nesses termos, né, ele poderia, no último momento, dizer: eu errei, eu assumo os meus crimes, e aí o carrasco poderia enforcar a pessoa, queimar o corpo sim, porque a pena exigiria que o corpo fosse queimado, mas com a pessoa já morta. Isso era visto como uma espécie de misericórdia, de piedade. Se a população que estivesse vendo o show também se comovesse, havia essa possibilidade de que
houvesse aí alguma alteração na forma de matá-la. No caso da Joana, os ingleses optam pela morte mais cruel possível, que eles, melhor dizendo, a morte mais dolorosa possível, que é essa no fogo baixo, ao invés de ser no fogo alto, né, de maneira que ela seria aí asfixiada antes de estar morta. Mas Joana d'Arc não passa por isso. Ela é colocada em cima dessa pilha, se ateia o fogo e ela morre rapidamente. Isso, e é interessante como você vai ter uma certa circularidade nesse texto que forma uma unidade ali dentro do conjunto da qual ele foi retirado, porque se o texto se abre ao falar de Joana d'Arc com um homem velho que chora o destino de Joana d'Arc, no final do texto Michelet reconhece que mesmo os captores, mesmo os inimigos da Joana d'Arc choraram com a morte dela, que eles reconheceram que aquilo foi um ato de extrema crueldade. Ele chega a apresentar um exemplo de uma crônica que ele encontra, eu precisaria ver se esse exemplo está lá mesmo, eu suponho que esteja, no qual o cronista diz que um soldado inglês que estava muito com raiva dela, da Joana, que queria ver ela morta, ele pega a sua tocha, põe no fogo enquanto o fogo cresce, e ele no meio das chamas ele diz que vê saindo da boca dela uma pomba, e ela morre. E esse cara diz isso às lágrimas, e parece que ele nunca mais foi o mesmo. E o final desse livro os ingleses tremem porque eles sabem que mataram uma santa. E acaba assim. E lembrando um dado importante, né, que Joana d'Arc, na época em que o texto do Michelet está sendo produzido, ela ainda não havia sido canonizada, beatificada, passado por um processo de reconhecimento pela igreja. Isso só vai acontecer no século XX, né? Só em 1920 a Joana d'Arc é reconhecida como santa e acaba se tornando padroeira da França. Então, o Michelet, de certa maneira, ele está anunciando aí, olha, esta mulher teve uma trajetória santa. Bem, dado esse final trágico, né? Vamos entrar aqui no nosso quarto bloco, né, nosso bloco aí para pensar um pouco sobre o texto, a partir desse texto. E a primeira coisa que salta é refletir um pouco de como foi possível a Michelet contar essa história. Agora então vem esse trabalho de tentar esmiuçar um pouco o background do filme, né? Não, o backstage do filme, desculpa. Pensar um pouco como que se constrói a narrativa aqui, a narrativa historiográfica, né? E vamos pensar que a gente está falando de um historiador do século XIX, então, por mais que esteja se construindo um espaço acadêmico, universitário, da produção do conhecimento histórico, o Michelet não está produzindo para este ambiente. O Michelet ele produz um texto que, como a gente frisou aqui, ele lembra um texto de um romance, um texto literário. Isso por quê? Porque ele vai embasar aquilo que ele escreve diretamente na documentação. Ele não se preocupa nesse texto de discutir o método que ele está usando, outros historiadores, contrapor uma tese à outra para pensar o que tem de interessante em um ou outro autor. Ele pega basicamente as fontes, né, os processos e os relatos sobre a Joana d'Arc, alguma coisa de cronistas posteriores, mas sem fazer grandes críticas, e daí ele vai extrair esta narrativa. Bem, o que o Márcio disse aqui é algo que está muito dentro do jargão dos historiadores profissionais. O Márcio falou aqui em documentação, fonte, debate historiográfico, não sei nem se ele usou essa expressão, mas bem, é a expressão que me veio. E para quem não é historiador de profissão, para quem tem pouca familiaridade com esse tipo de pesquisa, que se entenda que documentação, fonte, significa aquilo que o historiador usa, que remete muitas vezes à época que ele estuda, que permite a ele contar uma determinada história ou fazer uma determinada análise. No caso do Michelet, ele tem acesso aos textos do processo da Joana d'Arc. Então o Michelet não está construindo essa história da cabeça dele. Por mais que pareça ficção, por mais que pareça romance, não é romance porque ele tem um limite no que ele pode dizer que ocorreu, que não ocorreu e como ocorreu. Ele não pode, por exemplo, colocar o Carlos VII libertando a Joana d'Arc, porque isso não aconteceu. Ele não pode colocar a Joana d'Arc não indo ao fogo, escapando e tal, porque isso também não ocorreu.
E ele também não pode inventar qualquer diálogo para ela. Ele não pode chegar e dizer... Joana Dark olhou pro Carlos VII e disse, pô, tu é um banana, hein, cara? Porque isso não tá no processo. Isso não condiz com o que se dizia naquela época. Então, tem um limite aqui de negociação entre o que o Michelet pode narrar e o que as fontes, a documentação, ou seja, os documentos de época, os textos de época, autorizam ele a dizer. Isso posto, eu acho que a gente pode já pensar aí no método do Michelet, né? Na maneira como ele tá produzindo e qual é o objetivo dele com esse texto. Só uma coisinha antes da gente sim, claro. Pensar mais profundamente sobre o método, ainda sobre a documentação, como a gente disse aqui, são basicamente os autos processuais que ele usa, né, os testemunhos que se disse sobre ela, sobre a Joana, e aí é interessante fazer aqui um paralelo com um outro historiador, agora um historiador vivo do século XX, que é o Carlo Ginzburg, que também trabalhou com o processo, que também trabalhou com a Inquisição, que lidou com fontes muito parecidas, mas que contou uma história completamente diferente, que é no caso do Queijo e os Vermes, no qual é um livro no qual o Carlo Ginzburg usa os autos inquisitoriais para tentar escavar as crenças de um trabalhador italiano, para entender um pouco como é que esse cara entendia o mundo. Sim, e vê-se que é uma abordagem completamente diferente. O Ginzburg aqui não está inscrevendo esse personagem dentro da história da Itália, nem nada assim. O interesse dele é, a partir do processo, reconstruir de alguma maneira, explorar as crenças desse homem, melhor dizendo, que no caso é o Menóquio, e então identificá-lo, identificar as crenças que ele tem e explorar um pouco o universo mental popular. Isso, né? Não é o que o Michelet faz isso em alguma medida, mas basicamente é contar a história da França. Sim, sim. É interessante que o Ginzburg, ele trabalha do micro, daquilo que é muito particular, né? Ou seja, um sujeito, um processo inquisitorial, e vai reconstruir o ambiente mental, né? A mentalidade ali daquele período. Mas note a expressão que o Márcio usou, o ambiente mental, a mentalidade, não a narrativa. Quem vai fazer a narrativa é o Michelet. Exato, né? E uma última coisa, e por que o Michelet consegue fazer isso? Um detalhe, o Michelet é diretor do Arquivo Nacional da França. Então ele está sentado em cima desse processo, ele consegue facilmente acesso a essas fontes. Um historiador não consegue escrever história se ele não tem acesso aos arquivos. Portanto, abram aí os arquivos da ditadura militar. Vocês não dizem que não existiu? Então abram os arquivos, não há nada a esconder, não é mesmo? Sim. Então, nesse momento, né, pensando um pouco como que o Michelet vai fazer o método dele, né? Um dos paratextos que a gente tem nessa edição é a introdução, né, uma introdução feita por um estudioso da obra do Michelet, agora tá me fugindo o nome, Bruno, você pode fugindo o nome, chama Daniel Cristino. Ok. E esse texto dele vai falar um pouco, né, ajuda a pensar... Que é mestre em filosofia e doutorando em comunicação pela UNB. Provavelmente não sei hoje onde doutor, ele tá hoje, né? Então, né, isso nos idos de 2007. Isso. E é interessante, principalmente para quem não é historiador, esse primeiro texto, esse paratexto, sobre o método Michelet, que ele usa um termo bem interessante, que é a expressão de que o Michelet busca a ressurreição do passado. Ele busca trazer, com essa história nacional, ele busca trazer de volta ao presente o passado. É essa ressurreição que ele vai tentar operar, e que é uma história, como o Bruno colocou, a nação é o grande portfólio onde vai estar encaixado tudo, né? A gente falou aqui, o Michelet vai falar de batalha, o Michelet fala de geografia, o Michelet fala dos hábitos eclesiásticos, ele fala dos nobres, ele fala de todo mundo, ele vai falar de muitos assuntos, e o que ele está tentando é justamente trazer de volta esta época sob o prisma, sob o olhar, sob a lente da nação. Exatamente. Então é a partir da categoria de nação que o Michelet consegue realizar, de alguma forma, essa ambição totalizante que a história tem. Porque por mais que os historiadores
atualmente se dividam em áreas, que sejam eles especialistas em dados assuntos e não em outros, há uma ambição pela totalidade, há um pressuposto de que a história é a história de tudo, né? A história de tudo que os homens, as pessoas realizaram. O Michelet consegue atingir de alguma maneira essa totalidade a partir dessa entidade que é a nação. Então é debaixo do guarda-chuva dela que ele coloca tudo isso que pra gente hoje em dia seriam especialidades historiográficas. Isso, e para materializar esse passado no texto dele, ele vai seguir um passo a passo que normalmente ele vai repetindo durante toda a obra, né? Ele começa apresentando uma questão, né? Por exemplo, qual a origem da Joana d'Arc, por que ela tem determinadas características, ou como ela é recebida. Qual é a sua originalidade, falei bastante Sim, disso. né? Como ela é recebida na corte e tudo mais. Posta esta questão, ele vai explorá-la através dos documentos, né? Vai um monte de notas que você vai ter de quais documentos ele tirou isso para poder desenvolver a questão. Ele, num terceiro movimento, ele pode ou não reconstruir isso através dos diálogos, né, de tentar montar os diálogos a partir da documentação. E, claro, né, frisar também que o estilo do Michelet é um estilo que é bastante sedutor, porque adjetiva muito, ele é bastante passional, e aí, feito este percurso, ele encerra, né, normalmente, formulando alguma hipótese e, em vários pontos da narrativa, ele faz juízos de valor sobre a época e sobre as figuras que ele está narrando, que ele está apresentando ali. Ele transforma a história em um tribunal. Ele está julgando as ações do cardeal Winchester, ele está julgando as ações da Joana d'Arc, ele está julgando as ações do Carlos VII. Ele não tem nenhuma expectativa de apresentar uma narrativa neutra. Ele não é isento em nenhum momento. Exato. Por meio desse movimento de ressurreição, então, que o Michelet consegue pegar o passado, ou melhor dizendo, os vestígios que a passagem do tempo deixa, organizá-los de maneira que eles façam sentido no presente, que eles tenham alguma finalidade, que eles tenham algum apelo. O historiador está situado em um determinado tempo, ele atende a determinados imperativos. E aqui, no caso, fica muito evidente. Então, o passado ele é trazido no bojo da discussão da nação. Uhum. E isso já é importante, Bruno, para a gente introduzir por que era importante ali para o Michelet, um historiador, né, um historiador de um mundo burguês do século XIX, um historiador de uma França depois da Revolução Francesa, recuperar a Idade Média. Né? Por que recuperar a Idade Média? Por que ele escolhe isso? E ele escolhe isso, né, vamos lembrar que o historiador está inserido no seu tempo. No tempo do Michelet, como a gente falou em outros programas, né, o século XIX é o século da nação. A nação aparece como uma categoria fundamental e estruturante daqueles países, daqueles estados nacionais, daquelas burocracias, daqueles governos que se instituem. Nesse sentido, ele está inserido nesse esforço de construção da nacionalidade, de pensar o que é a França, mas mais do que isso, né? Como se forma a França. E aqui, então, fica muito claro que o texto do historiador, ou como a gente diz, o texto historiográfico, ele é fonte de conhecimento, é evidente. Eu, por exemplo, conheci e aprendi várias coisas lendo esse texto, mas ele é também documento de uma época, ele atesta um estado de coisas que já foi. Não significa que dizer que o Michelet está errado, é muito grosseiro, é muito simplificador dizer isso. Então um historiador do século XV, do século XVII, do século XX está errado, porque ele estava atendendo às demandas da sua época. Não é isso, não se trata de identificar... evidentemente que podem existir erros cronológicos, equívocos aqui e ali, mas toda a escrita de história, ela é uma escrita de história localizada. Eu, quando escrevo história no começo do século XXI, eu não consigo escapar disso. Então, daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, se eu conseguir produzir alguma coisa interessante, né, vão se dizer, olha as marcas da época e tal. Significa que eu estou errado no uso das fontes? Não, é só que eu estou usando fontes de uma maneira que me parece proveitosa
e que para um outro historiador daqui a 50, 100 anos, talvez não. Como é o caso, a gente falou aqui da comparação entre o Michelet e o Carlo Ginzburg. São dois historiadores afastados entre eles um século, que trabalham com basicamente o mesmo tipo de fonte e que contam histórias completamente diferentes. Isso, e é muito bom esse ponto, né, Bruno? Pra gente, uma frase que a maioria dos historiadores, pelo menos os que eu conheço, odeiam, que é a ideia de que existem homens e mulheres à frente do seu tempo. Ninguém está à frente do seu tempo. Você é fruto do momento histórico onde você vive e as decisões que você toma, aquilo que você pensa, como você fala, estão condicionadas àquele momento histórico, né? Isso é importante pensar como a gente está inserido na temporalidade histórica e o historiador também está inserido nisso. Bem, então o ponto aqui para o Michelet basicamente é responder como que se formou a nação. É diferente de uma pergunta sobre o que é a nação francesa, mas eles perguntam como se formou essa nação, ou seja, que eventos, que tipo de desenvolvimento houve para que surgisse país chamado França. E a resposta aqui, a gente consegue já abrir uma resposta negativa, que é, não foi por meio dos nobres e nem por meio da igreja. Não foi pelo ato dos grandes reis, não foi o Carlos VII aqui que criou a França, que dá origem à França. Mas o povo, né, essa categoria que o Michelet e outros pensadores da época dele vão se utilizar. E é interessante notar quando a gente fala o Michelet e outros pensadores, outros escritores da época dele, que a gente falou em alguns momentos aqui de que o Michelet era um historiador romântico, ou que estava inserido no romantismo, né? Lembrar, o romantismo não é só uma escola literária, né? O romantismo ele tem a ver não apenas com o estilo de escrita, mas o romantismo também tem a ver com a valorização da subjetividade do indivíduo. Esse indivíduo que vai ser valorizado em suas paixões, seus atos, e ao mesmo tempo que o romantismo vai estar buscando a construção da subjetividade, vai estar sendo feita a busca da nação, do que é a nação, né? Pense no romance romântico, né? Para nós aqui na América Latina, isso é muito evidente, né? Todos os países da América Latina que fizeram sua independência ali no século XIX vão passar por uma fase em que vão haver aqueles grandes romances de construção da nação. E é muito curioso que a maioria dos nossos romances românticos na América Latina tem como protagonistas, ou pelo menos no título dos livros, são mulheres. Quando a gente pensa na Iracema aqui no Brasil, o Amália na Argentina, Maria na Colômbia, são todos títulos que vão ter basicamente a função de pensar a construção da nacionalidade e nesse signo feminino, né? A pátria como seio do povo. E essa categoria povo é fundamental na obra. Exato, e o povo pode parecer, tanto quanto a nação, para quem aqui nos ouve, como algo dado. Existe o povo, eu faço parte de um povo, eu faço parte de um país, mas isso não está estabelecido até o século XIX. Quando o Michelet fala em povo, por exemplo, ele não está falando dos trabalhadores. Ele não está falando simplesmente o povo francês é o conjunto dos trabalhadores franceses, até porque no povo francês estão incluídas crianças. Estão incluídos os velhos, que não trabalham mais. Quer dizer, né, talvez daqui a um pouco de tempo, a reforma da Previdência... Bem, que seja. O povo não é o camponês também, embora o camponês esteja incluído no povo. E o povo não é a multidão, não é um mero aglomerado de pessoas. Quando Michelet fala em povo, é como se ele estivesse dizendo algo muito mais espiritualizado, como se houvesse um corpo da nação. O povo seria esse corpo da nação que une todos os tipos de ofício, do rico ao pobre, e haveria aí uma unidade orgânica que não aparece numa multidão, numa aglomeração, mas não há aqui um corpo organizado, orgânico, dotado de um espírito, que uma vontade, que é autêntico, que é o povo da França. E isso é um movimento muito típico aí do século XIX, e aí a gente entra numa tese do historiador inglês chamado Peter Burke, que diz que o século XIX é o momento em que as elites europeias descobrem o povo. Porque elas já não fazem mais parte desse povo. Teria havido aí entre os séculos XVI e século XVIII um descolamento
nos hábitos, nas histórias, entre uma espécie de elite europeia e o tal do povo. A ponto de, no século XIX, os membros dessa elite olharem para os seus próprios conterrâneos e pensarem: mas que gente esquisita, que hábitos esquisitos, que línguas esquisitas eles falam, que histórias estranhas eles contam. E o Burke, ele aponta como um dos exemplos o esforço que os irmãos Grimm fazem de coletar histórias populares. Histórias que eles deveriam saber, mas não sabem, porque são histórias populares. Então eles vão a essa coisa chamada povo, coletam as histórias e vão limpar essas histórias. Afinal de contas, quando a gente pensa nos contos de fada dos irmãos Grimm, há um movimento feito pelos dois de tirar dessas histórias os elementos que podem ser considerados grotescos ou ferirem a sensibilidade desta elite intelectual que se descolou do povo. Então é aquilo, você não vai ter mortes dos personagens protagonistas, violência sexual vai sair de questão, atos como incesto, tudo isso vai ser retirado para deixar essas histórias que são populares na origem mais adequadas. E os irmãos Grimm são representantes do movimento na língua alemã, mas isso vai ser feito em todos os países da Europa Ocidental e também de outras regiões. Na Rússia vai ter todo um movimento de retomada das narrativas populares, nos países eslavos. Então é bastante curioso isso, né? O povo, de certa forma, ele tá colocado de fora aí, né, do texto do conto de fadas, porque esse povo puro, né, ele é assustador. Se é que é possível falar num povo puro, né? Sim, claro. Porque há também no século XIX uma outra maneira de representar o povo, que é essa maneira, digamos, realista, no qual esse povo aparece de maneira pejorativa, com todos os seus vícios, de forma suja, de forma grotesca. Então também há essa outra forma. Que aí a gente já vai falar de outra escola literária, que é o realismo. Um representante, por exemplo, o Émile Zola, que a gente teve um programa sobre ele. Lembrar que os romances do Zola são o chamado romance realista, né? O Naná ou, por exemplo, o Germinal, 2 romances que vão expor de maneira muito clara e muito bruta aquela realidade terrível dos franceses. Bem, mas voltando aqui então a Joana d'Arc, né? Então ela aparece na narrativa como essa origem da França, de modo que a palavra origem significa aqui não só o ponto inicial da história da nação francesa, mas as raízes, aquilo que sempre é atualizado pelo povo francês. São características da Joana d'Arc que o Michelet quer atribuir ao povo da França como um todo, como, por exemplo, é um povo puro, é um povo corajoso, é um povo bom, é um povo piedoso. Não confundir piedade aqui como submissão à instituição religiosa. É um povo que tem uma fé que vem do coração, por isso ela é limpa, por isso ela é autêntica. A Joana d'Arc aqui, ela aparece como uma heroína no sentido hegeliano de história. Aqui eu faço menção ao filósofo Hegel, para o qual existem determinados indivíduos que são os heróis que encarnam o movimento racional da história. A realização da história está encarnada em alguns indivíduos. No caso do Hegel, Napoleão. No caso do Michelet, Joana d'Arc. Ela realiza a história. Aquilo que nenhum nobre, que nem o próprio rei Carlos VII conseguiu fazer, ela vai lá e faz. Por isso ela tem o tal do bom senso. Isso, e justamente vai trabalhar nessa oposição entre um povo e aquilo que não é esse originário, não é verdadeiro. As instituições, a igreja, ele está pensando. E como o Bruno comentou, tem um outro livro do Michelet que fez muito sucesso, ou que dentro do limite do historiador fez bastante sucesso no Brasil, que é o A Feiticeira. Livro que provavelmente em alguma estante do Brasil pode, em vez de estar na área de história, estar na área de, sei lá, magia. Sim, eu tenho, no caso, em casa, né, a edição de 92 desse texto, e confesso que tem uma capa horrível, daquela capa, assim, de livro bem barato, né, desculpa aí quem fez a edição, mas realmente a capa é um horror. Então ela fica, é um texto que fica lá no cantinho dele e tal, não chama atenção, mas, bem,
O que importa no caso é que em um outro texto no qual o Michelet desenvolve essa oposição entre povo e instituições estabelecidas. No caso da feiticeira, a feiticeira é aquela sacerdotisa popular e o diabo aparece como uma figura de liberdade e não como esse inimigo da cristandade, nem nada assim. A feiticeira é essa sacerdotisa do povo que é perseguida pela igreja, que a igreja instituída faz uma guerra a ela e por aí vai. Então, ela é, assim como a Joana d'Arc, ainda de forma completamente distinta, né? No caso aqui, ele tá falando de uma virgem, nem nada assim, mas nos dois casos você tem essa autenticidade do povo que ela é, de alguma maneira, assustadora às elites, às instituições estabelecidas. Isso, né? E essa autenticidade também nos ajuda a pensar por que se buscava ler a Idade Média, que a gente falou, né? Buscar na Idade Média a origem da nação, buscar na Idade Média esta originalidade, este povo que não está institucionalizado, né? Só que para nós hoje, por que pensar na Idade Média? Por que pensar na Joana d'Arc? Né? A gente pode pensar em dois vieses. Um primeiro, que é muito ligado a essa questão da Joana d'Arc como um ícone de uma feminilidade forte, guerreira, que não se curva e que incomodava tanto os homens que acaba tendo que ser destruída, tendo que ser imolada. Como a gente viu, essa leitura é possível, mas ela chega a ser um tanto quanto exagerada, né? A Joana d'Arc não está longe de ser um ícone feminista. Pelo menos na leitura do Michelet. Na leitura, né, do Michelet. A gente pode... Mas pensando que o Michelet parte da documentação, Bruno, eu acho que é um pouco complicado isso, né? Essa questão de gênero aparece como incômodo, como uma questão, mas não é só isso que está ali, né? Não é, de certa maneira, ela não está buscando a igualdade para as mulheres naquele mundo, né? Ela está buscando outras coisas, segundo a visão do Michelet, claro. E tem um outro ponto que é mais interessante. Outras pessoas se interessam pela Idade Média não por essa questão da mulher forte, aguerrida. Tem um outro viés, né? Um viés mais Deus Vult, né, Bruno? É um pouco esse viés de se apropriar, então, da Idade Média para estabelecer nações, e aqui, no caso, nações marcadas por serem xenófobas, cristãs e ocidentalizantes, se é que se pode dizer isso, porque é sempre bastante difícil dizer o que é o Ocidente, né? O Brasil não é Ocidente? Pois é, né? Pergunta isso para um norte-americano, provavelmente vai se surpreender com a resposta, ainda que aqui se fale muito no Brasil como um detentor de uma certa cultura ocidental. Mas, bem, isso vamos deixar para próximo. O que importa aqui é entender que a Idade Média, ela não é apenas um período histórico no sentido de ser um conjunto de séculos aleatório. Não é só isso. Ela tem uma função. Ela é um período que tem uma função identitária muito forte, desde a sua origem. E aí faço aqui um apêndice de dizer que a origem da Idade Média não está na Idade Média, mas no Renascimento. São os modernos, que se chamavam assim no século XIV, XV, que inventam uma coisa chamada Idade Média. Mas para que eles inventam isso? Para dizer, olha, nós não somos isso. Nós somos modernos, não somos medievais. Então, a Idade Média, ela é um período que nasce como uma espécie de período-função. Ela não é só um conjunto de séculos, né? Ela é sempre esse outro, ou ela é a raiz que você quer ter. Ou se quer se afastar de uma Idade Média chamada de bárbara, obscura, grotesca, ou se olha para ela e diz, aqui estão as origens, o que nós somos, a nossa autenticidade, nós precisamos trazer isso de volta e por aí vai. Então, sempre é importante ter muito cuidado ao se falar desse assunto Idade Média, porque tem muita coisa em jogo, que não é só um equívoco cronológico aqui e ali, não é só ouvir os dois lados, mas a Idade Média apela para a noção de identidade de muita gente. Chegando ao final do programa, vamos para aquela perguntinha já tradicional, Bruno. Joana d'Arc de Michelet é um bom livro de bolso? Bem, a nossa resposta tradicional é nunca dar
nunca dizer sim ou não, mas apresentar aí os pontos fortes e os pontos fracos, né? Então, no caso aqui, pontos fortes, o que pode se dizer é que é um livro realmente com uma prosa que envolve, é um texto muito gostoso de ler, certas partes são até mesmo líricas, né? Uma coisa linda mesmo de ler, que te envolve, que te comove, emociona, especialmente a cena da morte da Joana d'Arc, realmente uma cena muito triste, muito forte. E, bem, a gente está falando aqui de uma personagem que é do interesse de muita gente, então eu diria que se você é uma pessoa interessada na figura da Joana d'Arc, leia esse texto. Há muito a se acrescentar aqui. E, evidentemente, que tenha em mente que é a leitura do Michelet. É possível ler a Joana d'Arc de outras formas, o que não significa que dá para contar qualquer história. Exatamente. E tem os pontos fracos, né, do livro. Vamos lá. Primeiro, esse nacionalismo exagerado, né, esse nacionalismo francês. Então é um texto muito pensado para aquele público, né? Ainda mais não somos franceses e não estamos no século XIX. Então esse distanciamento no tempo e no espaço pode causar um certo estranhamento para o leitor. Outra coisa aí da forma do livro, né, as inúmeras notas de rodapé. O texto do Michelet tem mais de 150, acho quase 200 notas, e não são notas de rodapé, são notas de fim de livro. Então você tem que parar, tem uma nota aqui, deixa eu ver o que ele está falando. Ir lá pro final do livro, e para um livro de bolsa você ficar mudando de um lado para outro, não para qualquer livro, olha, se você livro edita, por favor, notas de fim de livro não são legais, elas são um inferno e ninguém lê. Isso. E aí se junta o fato de que a letra do livro já é pequena. Quando você vai para as notas de fim de livro, a letra fica, a fonte fica ainda menor e é bem complicado para ler. A idade chega para todo mundo, gente. Se você tá rindo do meu comentário agora, no futuro você vai ver do que eu tô falando. E também tem um dado aí para fechar, um ponto negativo que você tem que considerar. É só um trecho de uma obra maior, né? Não é um texto que tem uma circularidade, como a gente comentou, ele se inicia de um jeito, fecha do mesmo jeito, só que isso é um pedaço da história da França. Então, se você ficar interessado com o que vem antes e com o que tem depois, você não vai ter acesso a isso de ponto de partida, né? Então acho que é isso, né? Vamos dar aqui por encerrado. Já falamos demais, bastante, né? Falamos demais por hoje. Então ficamos aqui. Bom, vamos lá então. Vocês já sabem como nos contactar, né? No Twitter, @leiturainter, perfil no Instagram, Leitura do Intervalo, críticas, sugestões, recomendações de próximas leituras. O que vocês quiserem falar aí, eu acho importante. De gatinho, cachorrinhos e por aí vai. Eu sempre deixo essa parte pro Márcio falar, do Twitter e tal, porque eu sempre esqueço o perfil. Não sou um bom exemplo nisso, então, Márcio, qual é o nosso perfil no Twitter e no Instagram? Porque eu não lembro, eu sempre esqueço. Tá bom, vamos de novo. @leiturainter no Twitter, no Instagram, Leitura do Intervalo. Contacte-nos e aquele tchau pra vocês. Tchau.